Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, estamos no capítulo 3, os judeus negros originais. Hoje vamos ler o subtítulo O Gênesis do Cristianismo na Etiópia e na Arábia. Então, vamos lá. Sobre o ano, depois de Cristo, 329, um grupo de Tírians, fenícios, foi embarcado para a Índia. Seu navio encontrou o desastre ao longo da costa da Etiópia, e os únicos sobreviventes eram os 2 filhos do líder. Esses meninos foram capturados pelos etíopes e levados ao tribunal do rei. Frumentius, um dos meninos, tornou-se instrutor para Abraha, o príncipe. Abraha tornou-se rei da Etiópia. Frumentius ensinou o cristianismo ao príncipe herdeiro Abraha e outros. Frumentius viajou para o Império Bizantino, Império Romano Oriental. Ele teve uma audiência com o cabeça temporal Constantino o Grande e a cabeça eclesiástica São Atanásio. Os líderes do império ficaram tão impressionados com suas habilidades que o ajudaram. Frumentius foi promovido ao status de bispo e retornou à Etiópia. O bispo ergueu e estabeleceu uma igreja na Etiópia, com o apoio do novo rei Abraha. Pela confissão do cristianismo de Abraha, ele se tornou um judeu cristão. Ele estava ansioso para a propagação de sua nova fé na terra de seus antepassados, a Península Arábica. Reunindo uma expedição militar dos etíopes, Abraha cruzou o Mar Vermelho com suas forças navais e exército. Ele derrotou os árabes negros e conquistou a cidade pagã de Meca, após um longo cerco. Depois de ter introduzido o cristianismo na Arábia, Abraha voltou ao seu Capitólio em Aksum, Etiópia. No início do século VI, o poder judaico no Iêmen alcançou o seu ponto de vista. Esse poder era dominante em Yatreb, mais tarde chamado Medina. Este foi o tempo da Era de Ouro dos judeus negros no Iêmen, para nunca mais ser encontrado novamente. Esses empresários mantiveram o comércio internacional em uma multiplicidade de commodities, com o Oriente e o Ocidente. E os convertidos árabes ao judaísmo se casaram com os judeus originais. Dunuas era um desses árabes que se converteram ao judaísmo. Ele era o rei do Iêmen cerca de 500 depois de Cristo. Os sábios judeus foram convidados a ensinar o judaísmo às pessoas em geral. Quando Dunuas ouviu que os judeus estavam sendo perseguidos nos comerciantes bizantinos e 20 mil cristãos na Arábia. Então, vamos repetir, Quando Dunuas ouviu que os judeus estavam sendo perseguidos pelos comerciantes bizantinos, e 200 mil cristãos na Arábia. Este ato imprudente provocou a queda do reino judaico. O judaísmo não estava destinado a ser divulgado dessa maneira.
não pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Os cristãos, em sua terrível hora de desespero, fizeram um sério apelo ao imperador do Império Bizantino em Constantinopla, mas Justiniano hesitou em mobilizar uma força militar por derrotas romanas anteriores na Arábia. O imperador foi aconselhado pelo Abona, patriarca da Igreja Cópita em Alexandria, no Egito, para apelar a São Elasban, o imperador da Etiópia. O senhor Elasban recebeu os enviados e prometeu ajudar os cristãos no Iêmen. O senhor Elasban organizou e mobilizou um exército de mais de 65 mil africanos. Ele nomeou um dos seus mais sagazes generais, Abraha, para ser seu comandante. Abraha transbordou o Mar Vermelho com 150 navios e uma grande empresa de elefantes. Quando as duas forças opostas se confrontaram, os judeus foram derrotados e os etíopes triunfantes, marcharam para Zafar e capturaram-no. Os etíopes governaram a Arábia neste momento com uma mão de ferro. Abraha, o etíope, construiu um maravilhoso templo em Saana, para atrair os peregrinos árabes pagãos que passaram por esse país conquistado, no caminho para o templo de Meca. Além disso, Abraha desenvolveu incentivos extravagantes e adicionais para atrair os árabes a não irem a Meca. Um dos árabes considerou as ações de Abraha como uma afronta à sua religião. Como resultado, ele colocou esterco no altar do templo de Abraha. As reações de Abraha foram imediatas e vigorosas para o sacrilégio deste árabe pagão. Abraha equipou um exército de 41 mil homens, cavaleiros e elefantes blindados e marchou para Meca para destruir o templo. Antes de Abraha chegar a Meca, seu exército foi maltratado por uma tempestade de areia. Além disso, a virada caiu em forças. Apesar dessas dificuldades, o general chegou a Meca com forças adequadas para intimidar os habitantes da cidade. Capitularam e abriram os portões da cidade. Quando Abraha estava sob o arco dos portões da cidade, seu elefante branco permaneceu em um ponto e não se movia. Por causa disto, regozijou-se entre os árabes. Essa palavra é difícil, regozijou-se. Reconhecendo um ato de Deus, atacaram violentamente os etíopes e transformaram a história do mundo. Abraha partiu de Meca e morreu de pequena varíola e mortificação. Então aqui a gente viu que não adiantou muito o Abraha querer instalar, como posso dizer, querer que os árabes, que eles deixassem a sua religião para seguir o cristianismo,
Então não adiantou muito não, porque os árabes de nenhuma forma quiseram deixar a sua religião, né? Os árabes pagãos, né? Então, continuando. Por causa da obstinação do elefante de Abraha, os árabes chamaram esse período a Era do Elefante. E apenas o nascimento de Maomé é considerado mais importante. Logo após este evento, nasceu Muhammad ibn Abdullah, 570 d.C. Ele mudou a religião de toda a península da Arábia antes de morrer. Então, a gente viu que antes de Muhammad, que foi Maomé, os árabes eram pagãos, né? Eles eram pagãos. E Abraha, depois de ter conhecido o judaísmo, né? Ele tentou instaurar isso na Arábia, né? Só que ele não conseguiu, tá? Ele não conseguiu. Mas logo após veio, teve o nascimento de Maomé, correto? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo vamos continuar. Vamos falar do nascimento do Islã, tá? Vai ser muito importante isso aqui, tá? Esse subtítulo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.